toda a equipe do Telesaúde e do Teleeduca Mato Grosso. A oportunidade da gente estar conversando um pouquinho com os colegas, né? Nesse momento que a gente nos enclausuramos dentro da nossa residência, pouco trabalho, pouca atividade profissional, mas a gente poder colaborar com os colegas numa tarde, num bate-papo, para a gente é bastante salutar. E falar em diagnóstico, eu fiz uma apresentação para os colegas, falando uma introduçãozinha de endodontia, depois falar dos testes que nós utilizamos para diagnóstico, os meios para diagnósticos, o que está chegando por aí, né? Nós temos coisas novas chegando no mercado, e nós vamos falar um pouquinho de alterações pulpares e alterações periapicais, de uma maneira bem sucinta, bem rápida devido ao tempo, mas no final nós estamos à disposição. Vou deixar o nosso contato aos colegas, se quiserem depois fazer um contato pessoal. Aí tem meu telefone, meu celular, pode falar por WhatsApp, ele é 24 horas ligado, o meu e-mail. Então, eu que agradeço o convite, agradeço a disposição dos colegas de estar numa tarde ouvindo a gente falar um pouco de diagnóstico clínico em endodontia. Os livros nos trazem algumas classificações. Eu, particularmente, dou muita importância a essas classificações, porque é dali que nós tiramos as características que estão esse tecido pulpar, que estão essas polpas alteradas, para nós chegarmos a um diagnóstico clínico. Mas quando nós estamos no dia a dia, no nosso dia a dia de consultório, a conduta clínica, o sinal clínico, sobrepõe aos sinais que nós estamos acostumados a encontrar nos textos de endodontia. E quando nós falamos de diagnóstico, a primeira imagem que vem para nós é uma imagem de dor, de sofrimento, quando nós falamos em endodontia. A grande maioria das vezes, nós temos atendido os nossos pacientes com desconforto. Ou, às vezes, o colega que nos referencia o paciente está numa situação desconfortável porque o paciente dele está com dor ou ele acha que vai estar com dor. E junto com esse paciente, na grande maioria das vezes, vem já uma farmacologia toda acoplada a esse paciente e, às vezes, uma medicação sistêmica, uma medicação terapêutica que serve para ajudar a endodontia, mas, às vezes, está equivocada, às vezes não está bem estruturada a medicação. E, às vezes, também ainda, nós nos deparamos com pacientes querendo, assim, tira meu dente fora. Eu gosto muito dessa imagem. Se eu tiver um problema num dedo, nós vamos amputar esse dedo e colocar o implante? Não. Então, por que num dente nós podemos fazer isso? Por que nós não vamos até a última instância para que nós possamos ter condições de reconstruir esse dente? Será que se eu fizer uma pulpotomia hoje, uma restauração de resina provisória, será que daqui a alguns meses esse paciente não consegue fazer uma reconstrução definitiva? Será que ele não consegue se organizar e fazer uma endodontia ou aguardar um serviço de endodontia para que ele seja tratado de uma maneira adequada, de uma maneira humana, de uma maneira respeitada e manter esse dente na cavidade oral? Às vezes eu me pego assim, será que nós, colegas cirurgiões dentistas, nós não estamos extraindo dentes sem necessidade? E nos escondemos na fala dizendo que é o paciente que pediu para extrair o dente. Mas cabe a nós convencermos esse paciente, porque nós somos detentores do conhecimento, de falar assim, este dente nós podemos tentar salvar, a chance de salvar é bastante grande. Eu trago esse caso, que esse caso para mim é um dos casos mais importantes que eu fiz no Mato Grosso. Olha que interessante. 6 meses de medicação intracanal, olha o quanto nós ganhamos de osso, de estrutura nessa região. Nós saímos disso aqui, que chegou, vejo a imagem, fazendo uma fistulografia, um rastreamento de uma fístula, vendo que a drenagem era endodôntica e não periodontal, apesar de ter problema periodontal nos 2 dentes, por que não dizer nos 3, né? Mas nós vemos a grande perda óssea, e olha aqui, mas esse dente que quanto tempo ainda vai ficar na boca?
Se ele ficar na boca mais 6 meses, 1 ano, 2, ótimo, agora eu tenho o osso para pensar no implante. Se é que o paciente vai vir a perder esse dente. Então, é isso que seria a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aos colegas. Vamos nos qualificar, conhecer a anatomia dental. Eu tenho um hábito comigo, em alguns cursos de especialização, e eu tenho feito isso, nossos cursos da Oral End. Pego grupos de dente e peço para os colegas escreverem grupos de dente. Nós, dentistas, às vezes não conseguimos escrever o dente detalhado. Então, nós precisamos de qualificar como nós estamos nos qualificando hoje. Não só vocês, mas eu também aprendo muito quando eu venho conversar com um grupo de colegas. Entender quem é a nossa ferramenta de trabalho e quem é o meu cliente. Saber que tipo de micro-organismo. E somente então, aí eu preciso de conhecer o meu paciente, porque eu preciso da resposta dele também, para não ficar nessa guerra que é a endodontia. Eu tendo esses 4 fatores, deixando somente esse, aí sim, uma boa história médica, uma boa anamnese, eu consigo desconfiar como pode estar isso aqui, nós nunca vamos ter a certeza, e aí eu consigo, então, fazer uma endodontia com evidências, com conhecimento do paciente, com conhecimento de causa e dar o melhor atendimento para o meu paciente, para o meu cliente, evitando perder dentes e aliviando a dor. Porque a dor, olha que interessante essa definição. Uma experiência de natureza multidimensional e sempre subjetiva. Por que subjetiva? Eu não sei o quanto a dor está incomodando aquela pessoa que procura o meu trabalho. Para ele é um sofrimento, e eu tenho que acreditar nisso. Ela é associada a fatores emocionais e cognitivos. Hoje, no momento que nós estamos vivendo de mundo, não só de Cuiabá, de Mato Grosso, de Brasil, mas momento de mundo, esses fatores emocionais repercutem muito diretamente na cavidade oral. Então, essas dores, elas vêm todo num contexto, numa região extremamente vascularizada e nervada, que vem trazer para nós um pensamento assim, se eu não sei onde está o problema, vamos procurar auxílio, vamos procurar quem nos socorra. Olha que interessante esse segundo caso. Esse é um colega nosso aqui de Cuiabá. Veja, na radiografia inicial, o paciente ainda tem um terceiro molar aqui, tem ausência de um segundo e tem um primeiro superior desse lado. Nenhum dente inferior com tratamento endodôntico. Nós observarmos como chegou para ele, olha, todos os dentes posteriores, inferiores com tratamento endodôntico, extração dos terceiros molares, e aqui já havia extraído também o primeiro molar superior desse lado. Aí a paciente caiu a ficha e falou, vou procurar um outro colega. E o problema não era endodôntico, não era um problema de disfunção temporomandibular. Se eu não sei, vamos aguardar um pouquinho, vamos dedicar um pouquinho mais, né? E que é tão, eu acho tão interessante essa frase, que, olha, entre as atribuições do cirurgião dentista, uma das mais nobres e importantes refere-se à promoção do alívio da dor do paciente, do professor Siqueira, buscando que sempre a manutenção do elemento dental na boca. E quantas vezes nós nos deparamos com situações clínicas de pacientes fazendo uso de medicamentos sem intervenção endodôntica, sem intervenção odontológica. Então, nós, enquanto cirurgião dentista, nós precisamos de exercer essa nossa atribuição de eliminar a dor, promover o alívio desse paciente. E na minha especialidade, eu não tenho experiência para isso, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma formação de base, eu preciso de dar uma ajuda, de dar um suporte, de dar um socorro a esse indivíduo. Olha como chega para nós, o quanto que essa pessoa não sofreu até chegar nesse estado, aí instala uma conduta clínica, e quanto tempo ela vai voltar para as suas atividades normais.
né? De quem é a culpa não vem ao caso. O problema é assim, ela precisou de uma ajuda num determinado momento de um profissional e essa ajuda não foi o eficiente ou o suficiente para resolver o problema. Ou houve uma complicação, não foi o caso, esse caso fomos nós que atendemos, né? Houve uma complicação e aí foi pedida ajuda. Pelo contrário, acreditava-se que estava tudo bem com a paciente e ela nessa situação assim, sem ter feito nenhuma intervenção na cavidade oral, só com medicação sistêmica. Então, isso eu gostaria de que nós nos colocássemos muito atentos, porque a medicação não vai resolver algumas situações. A medicação ela é um coadjuvante. Olha, um abscesso evoluindo, grande desconforto, de fazer uma abertura coronária e sobrepassar o instrumento e, às vezes, no atendimento de urgência, nem isolamento, que às vezes nós não temos condições, de repente, onde nós trabalhamos, de fazer, mas abrir, drenar, pensar numa medicação, pensar num alívio para esse paciente, dar um conforto a ele, isso sim é muito gratificante e muito importante para nós. Recebi ontem essas duas panorâmicas. Vejam, uma situação inicial e 30 dias depois, isso daqui. Será que esta imagem que a gente vê aqui vai desaparecer? Será que nós vamos ter uma formação óssea aí? Aparentemente, sugestivo ao cisto. Por quê? Se fez a exo, por que não fez uma biópsia? Por que já não fez a nucleação desse cisto? Ou colocar um dreno, alguma intervenção ali? Questionado ao colega, não, o paciente só quis extrair o dente. Será que se ele tivesse feito a endodontia desse molar aqui, ó, não teria resolvido? Que a gente pode observar que a endodontia desse pré e o material dentro dessa loja, dentro desse, nós podemos dizer assim, dessa alteração apical, né, dessa loja sugestiva cisto. E observa que o material agora ele está no meio da lesão, né? Então nós pedimos ao colega que vamos acompanhar isso de perto, que às vezes há necessidade, mas o paciente quer fazer implante. Como? Ainda não tem osso para implante aí, né? Então, cabe a nós, nesse momento de dor, de desconforto, segurar o paciente, dar um controle para o paciente, buscando e mostrando e tentando convencê-lo sempre do que é melhor para ele. Então, quando nós falamos de alterações pulpares e periapicais, nós saímos de uma polpa normal, nós vamos para uma hiperplasia, uma pulpalgia hiperreativa, que é um desconforto, uma sensibilidade. Na evolução, nós podemos passar por uma pulpite assintomática, onde o paciente ainda não reclama, às vezes esporadicamente ele reclama. Na evolução por uma pulpite sintomática, aí sim o paciente já tem um desconforto, na grande maioria das vezes, bastante grande, podendo evoluir para um processo de necrose pulpar. Esse processo de necrose pulpar pode ficar estacionado, sem manifestação clínica alguma, por um determinado tempo, como também, de uma maneira muito rápida, pode trazer uma complicação e já trazer para as alterações periapicais. Então, a evolução de uma pulpalgia hiperreativa não tratada, nós vamos ter um abscesso no final da sua cadeia. Então, nós vamos ter, entre as alterações periapicais, a pulpite apical, que inicialmente ela pode ser assintomática, passando a ser sintomática, podendo ser ela traumática ou infecciosa, ou não tratamento, não intervenção, um abscesso periapical sem fístula em fase 1, 2, 3, quer dizer, as complicações podendo chegar até uma angina de Ludwig, né? Não podemos esquecer, quando nós falamos de diagnóstico clínico, dos problemas envolvidos com a endodontia relacionados aos problemas periodontais. Então, nós precisamos de avaliar não só radiograficamente, mas como também clinicamente.
será que este molar é um problema endodôntico ou periodontal? Ou os dois problemas o paciente tem? Nós observarmos bem as lesões, a perda óssea, ela é mais o quê? Na região de ligamento periodontal. A alteração periapical a gente não observa. Aqui é alguma coisa nessa raiz mesial. Por que não fazer um teste de vitalidade antes? E se der necrose, por que tem um problema periodontal? Perda óssea tão grande nesse dente, quanto que do lado a gente pode observar que é menos, e se for pegar o check-up, é menor ainda nos outros dentes. O que está acontecendo com esse dente? Porque só ele houve essa perda óssea, né? E se for só endodôntico, trata-se ainda endodontíco, nós sabemos da comunicação entre polpa e ligamento periodontal. Algumas situações periodontais que vêm, olha, para cirurgia nessa região, fazer cirurgia para endodôntico, uma avaliação mais detalhada, olha a fratura que existia aqui. É lógico que o paciente vai ter um abscesso nessa região, mas o abscesso não é complicação dessa alteração periapical. O problema está numa fratura que, infelizmente, perdeu o elemento e perdeu também a prótese que existia. Então, o planejamento é extremamente interessante quando nós fazemos um bom diagnóstico. Dois casos para ilustrar. Quantas vezes nós tentamos fazer diagnóstico por imagem, e aí eu não consigo ver nenhuma alteração. Vejo uma perda óssea bastante pequena aqui, depois vou olhar um pouquinho na mesial, também tem um pouquinho de perda óssea nesse outro dente, um pouquinho de perda óssea em altura aqui na distal. Aí nós não sabemos o que é e nós pedimos uma tomografia, e a tomografia também traz para nós um dente que a gente não vê alteração, né? Clinicamente, remove-se a restauração, olha a trinca, olha a fratura que existia nesse dente, e olha até onde ela descia, né? Então, se nós pararmos para olhar e falar assim, a tomografia auxiliou, agora sim, eu vendo que tem essa trinca, essa fratura aqui, eu posso ver essa imagem sugestiva a uma trinca. Não que não seja um exame bom, mas o clínico foi soberano nessa situação, né? E às vezes nós queremos dar o diagnóstico somente por imagem. Esse segundo caso também, observa esse molar, que a gente olha, não tem alteração nenhuma. E paciente reclamando de desconforto. Clinicamente, remove-se a restauração, olha a fratura que existia abaixo. Aqui, usando azul de metileno para identificar, feita a exodontia, olha como que está essa proximal desse dente. Então, o que nós precisamos aqui? A clínica é soberana. Os exames de imagem são exames complementares. E, na nossa avaliação clínica, nós necessitamos de uma sonda periodontal para sondarmos os dentes. E nós desconfiamos de problemas endodônticos dos 3 pontos da vestibular e 3 pontos da lingual ou palatina. Se houver uma fístula, fazer uma fístulo-radiografia, introduzir um cone de gutapercha, fazer uma tomada radiográfica, para a gente saber o que está acontecendo. E uma vez encontrado o problema, tentar ver a solução. Olha, sem intervenção cirúrgica, resolvida a situação, né? Então, quantos dentes, às vezes, nessas condições, nós condenamos e indicamos um implante. O implante é ótimo, é muito bom, onde nós não temos dentes. Então, o planejamento estruturado, um diagnóstico bem feito, vai facilitar nós indicarmos a exodontia desse dente ou indicar uma intervenção cirúrgica para ver se existe uma fratura aqui, se é uma perfuração, por que tem essa alteração. E nesse caso aqui tinha uma fratura, infelizmente não tem o que ser feito. Não, quando bem diagnosticado e bem planejado, o tratamento precisa de ser o quê? Definido com muito bom senso. E quando encontrei essa imagem, achei muito interessante. Veja, nós temos que pensar como um ser de ação e agir como um ser pensante. Não podemos ir só pela emoção, pela razão. Tem que misturar os dois.
esse paciente, não, ele não vai conseguir tratar. Vamos mostrar para ele a necessidade, vamos colocar um pouquinho do nosso coração também nesse paciente, para que ele consiga salvar o dente dele. E uma vez, sim, para eu estruturar um plano de tratamento, eu preciso de conhecer quem é meu paciente, né? Então, uma boa anamnese. Em alguns lugares, em algumas clínicas, alguns setores e serviços, essa ficha ela é preenchida pelo paciente, às vezes preenchida por um funcionário, perguntando ao paciente. Nós precisamos de confirmar, de revisar, de conhecer esse paciente realmente. E cuidado com os termos que estão na nossa ficha, que às vezes o paciente ele nem conhece o termo e responde sim ou responde não. Nós precisamos identificar qual é a natureza dessa dor, qual é a qualidade dessa dor. Precisamos instalar um protocolo de teste de vitalidade pulpar aceito, e aí sim, eu fazer um plano de tratamento para ver qual que vai ser a intervenção, qual que vai ser o melhor procedimento para o paciente. Desse pensamento, nós vamos para algumas características clínicas para nós estruturarmos o nosso diagnóstico. Então, aquela pulpalgia hiperreativa, que é aquele desconforto que o paciente tem, normalmente é só uma sensibilidade dentinária. Pode ser uma retração, pode ser uma infiltração, pode ser uma recidiva de cárie. Então, nós precisamos de ver o que é isso e atuarmos o quanto antes para nós não evoluirmos. Evoluiu com uma pulpite sintomática, o paciente já chega para nós com desconforto. E essa pulpite sintomática, esse desconforto, ele é espontâneo ou não? É quando alimenta com algum alimento, algum líquido frio, algum líquido mais quente. Como que é esse desconforto? É quando morde, dói sozinho, dói à noite. Por que que dói à noite e não dói durante o dia? É comum amanhecer com desconforto no dente e depois, durante o dia, isso aliviar. Característica de apertamento, característica de bruxismo. Então, nós temos que ir questionando esse paciente, interpretando, para nós chegarmos lá na frente num planejamento, num plano de tratamento. Se essa pulpite for assintomática, que testes, o que eu posso fazer, que observações eu tenho clínica, para dizer se é necessidade de intervenção ou não. Será que tem alguma hiperplasia? Será que tem alguma ulceração? Será que tem algum pólipo pulpar? E chegando ao final até a necrose. É uma necrose de uma cavidade fechada ou aberta? Para esse dente é necrose. Eu já vejo alteração periapical. Provavelmente sim, mas a alteração periapical não nos garante que é necrose. Né? E como que vai responder essas situações clínicas aos testes de vitalidade pulpar? De preferência, teste de vitalidade pulpar frio. Né? Então, normalmente, na pulpalgia hiperreativa, teste positivo ao teste de vitalidade pulpar. Essa resposta positiva, o que seria? Estimulado, resposta com dor de imediato, removido o estímulo, alívio do desconforto de imediato também. Porque nós vamos estar alterando a circulação pulpar. Pela vasoconstrição, nós estimulamos fibras que vai dar resposta positiva de imediato. Nós removemos o estímulo, a circulação de retorno, a circulação venosa pulpar vai me devolver fluxo sanguíneo normal e vai aliviar de imediato também. Né? Na pulpite sintomática, nós já temos, às vezes, um pouquinho de necessidade de interpretar mais a fundo esse teste de vitalidade. Ele responde positivo também, mas como que ele alivia? Ele alivia de imediato ou ele demora para aliviar? Para que eu tenha essa condição de avaliar o indivíduo, eu preciso fazer o teste de vitalidade num determinado dente que esteja sadio. Nós falamos de fazermos o teste de vitalidade no dente homólogo. Se eu desconfio de um canino esquerdo, eu faço o teste de vitalidade no canino direito primeiro.
Eu desconfio de um primeiro molar superior direito, eu faço primeiro o teste de vitalidade no primeiro molar superior esquerdo. Aí eu tenho o parâmetro daquele paciente, como que ele responde ao teste de vitalidade. No caso da pulpite assintomática, o paciente não tem desconforto. Então, o teste de vitalidade, normalmente, ele não responde positivo. Não tem aquela resposta rápida como de costume no dente normal. Evoluindo para necrose pulpar, então, não vai haver resposta a nenhum teste de vitalidade pulpar, né? Seja ele com frio, seja ele com calor. Uma vez localizada e sabendo onde está essa dor, nós precisamos saber se ela é num único local ou se ela é numa região. Se ela é espontânea ou se ela é provocada. Isso na nossa conversa com o paciente, né? Se ela é de longa ou de curta duração. Ela começa a doer e passa o dia todo doendo. Amanhã, às vezes, não tem mais nada. À noite, não tem mais nada. Não, dói só quando eu tomo um chimarrão, quando eu tomo um tereré, quando eu tomo um suco muito gelado, uma bebida muito gelada, quando eu tomo um cafezinho quente. Então, nós precisamos de interpretar isso de qualquer frequência. Ela é contínua ou ela é intermitente? Ela dói e para ou está doendo o tempo todo? E a última questão é a intensidade. Eu diria, senhor, que dor leve, moderada ou severa, muito individual isso daí. Não dá para saber se é leve, porque às vezes para uma pessoa, o que é muito dolorido para um outro indivíduo é de baixa intensidade, né? Avaliar clinicamente a condição desse dente na boca. Se é uma cavidade aberta, uma cavidade fechada, se tem risogênese completa ou risogênese incompleta, e como que respondeu aos testes de vitalidade pulpar. Principalmente frio e calor. Fazer uma avaliação da cavidade oral como um todo, cabe a nós avaliarmos bochecha, lábios, língua, palpação em todas as cadeias ganglionares, avaliar a abertura bucal do paciente, se é limitada ou não, direcionarmos para a região onde o paciente reclama do desconforto, inspecionarmos, palparmos, avaliar mobilidade. E aqui eu coloco o teste de percussão horizontal e vertical com um ponto de interrogação. Eu não sei por que nós temos tanta mania, por que a literatura continua ainda falando em teste de percussão vertical e horizontal. O paciente reclama para nós assim: se eu tocar um dente no outro, dói. Aí eu pego o cabo do espelho e bato no paciente. Bato naquele dente. Lógico que vai doer e muito. Mas eu estou querendo saber, é o pior teste de vitalidade. Nós estamos falando vitalidade, não sensibilidade. O paciente está vivo. Se tocar com cabo de espelho em qualquer lugar, ele vai sentir desconforto. Ah, mas se eu tocar onde está inflamado, ele vai responder muito mais forte do que o normal. É lógico, já tem um processo inflamatório pré-existente. Mas para que levar mais a esse sofrimento do paciente se eu tenho outras condições de encontrar que é muito menos complicado para ele, no sentido assim, de muito menos dolorido? Então, lançando mão de um teste de vitalidade frio, né, nós vamos isolar o dente relativo, secar esse dente, aplicar o spray numa bolinha de algodão ou em um cotonete, até formar gelo sobre essa bolinha de algodão esterilizada ou sobre o cotonete esterilizado. E aí nós vamos aplicar primeiro no dente homólogo, depois no dente que nós achamos que é o problema. Aplica-se no dente homólogo, observa a resposta do paciente, aliviou, aplica-se no dente problema. Aí nós temos uma resposta, podemos comparar o que é normal e o que não é normal. Da mesma maneira, também o teste com calor. O teste com calor, nós só fazemos uma observação. O dente, depois de seco, que ele seja aplicado a camada fina de vaselina, porque essa gutta-percha aquecida, quando colocar do dente e doeu, nós vamos ter que remover para cessar o estímulo.
Se não estiver isolada, ela pode ficar grudada na superfície do dente, levando desconforto um tempo maior para o paciente. Então, como que nós vamos interpretar esses testes, né? Então, na polpa normal, quando eu faço o teste de vitalidade com frio, eu vou diminuir a pressão interna dessa polpa, na polpa normal, e eu vou ter uma resposta imediata, né? Com dor imediata e alívio imediato. Quando eu tenho uma polpa já inflamada, eu vou diminuir essa pressão, porque o paciente chega reclamando normalmente de uma dor contínua, de uma dor pulsátil, e quando eu faço o teste de vitalidade, por essa vasoconstrição, eu levo um conforto ao paciente no dente que ele acha, que nós achamos que é o dente do problema. Porque contrair os vasos, eu diminuo a pressão interna e eu promovo um alívio do desconforto que aquele paciente está sentindo. Então, o que ele está falando para mim? Abre esse dente, porque esse é o dente do problema. E, às vezes, o paciente já chega falando para nós assim, só com água gelada que esse dente para de doer. No teste de vitalidade com calor, que nós não indicamos muito, mas às vezes é necessário, porque o paciente fala para nós assim, ó, eu não posso tomar um cafezinho, não posso tomar um leite, um chimarrão e tal, e já me traz um desconforto num dente ou numa região. O normal é demorar para responder, que são fibras lentas, as fibras estimuladas pelo calor. Colocou o teste com calor, doeu de imediato, abre o dente. Está falando assim, o aumento de pressão que houve pela vasodilatação piorou muito rápido a situação de dor. O inconveniente, o teste feito com calor, ele promove uma variação de pressão interna que depois não volta ao normal. E hoje, o que está chegando no mercado já é o oxímetro. Então, nós vamos, ainda não está 100% no mercado, no nosso consultório, vamos dizer assim, porque ainda tem que fazer uma adaptação de como nós vamos colocar esse oxímetro em cada dente. Veja a dificuldade que é no dente posterior, a facilidade no dente anterior. Mas aí nós vamos ver a saturação de oxigênio. Acima de 93%, 95%, está ótimo. Baixou de 90% para 85%, essa polpa já pode estar alterada. De 85% para baixo, é necessidade de tratamento endodôntico. É o que está chegando no mercado hoje e provavelmente o teste de vitalidade pulpar feito com frio, com calor, vai entrar em desuso. Então, essas alterações pulpares ou essas pulpopatias, onde nós vamos intervir? Quais são as características clínicas dela? A pulpite reversível. Nós vamos ter dor espontânea? Não. O paciente só relata desconforto e ele só tem dor quando nós provocamos de aparecimento rápido e de alívio rápido numa única região ou em um único dente. Exames complementares nós podemos fazer. Além da radiografia, que faz parte do diagnóstico, nós vamos fazer o quê? Testes de vitalidade pulpar. Primeiramente com frio. Respondeu frio normal, desnecessário fazer teste com calor. Fazer uma inspeção na região e essa polpa, ela é considerada e ela responde como polpa normal, né? Então, na pulpite reversível, radiograficamente, nós não observamos alterações nenhuma. Às vezes, um espessametozinho muito pequeno, e o que tem que ser feito? Remoção da agressão, no caso aqui, ilustrado com a cárie, e proteção pulpar, e restauração, aí coloco uma observação, restauração de maneira adequada. Que nós, é muito frequente nós recebermos pacientes de restaurações de resinas compostas, realizadas recentemente com muito desconforto. E o problema só está na maneira de polimerização e condicionamento
desse dente para receber a restauração. Os fotopolimerizadores potentes, hoje nós colocamos uma pelota grande de resina e polimerizamos, e a técnica não é essa, ela é incremental. Então, é proteção, restauração, e vamos entrar no mérito, mas de uma maneira do protocolo clínico, né? Na pulpite já irreversível, sintomática, veja, o paciente reclama de uma maneira um pouco mais, um pouco mais clínica, um pouco mais embasada, assim, um pouco mais desconforto. Então, nós já temos uma dor presente e quando provocada, pior. Mas, olha, aparecimento rápido e desaparecimento lento. Pode ser localizada, pode ser contínua. Quando fala de dor, a localização, como que o desconforto, a intensidade, ela é muito individual. Então, é o que nós encontramos. Ela pode ser localizada, pode ser difusa, pode ser pulsante, pode ser contínua, como também pode ser muito leve. O paciente reclama muito pouco. Quais exames complementares que nós podemos lançar mão? Teste de vitalidade frio e observar o que acontece, tanto quando estimulamos e quando removemos, né? Então, não é só simplesmente doeu que jeito, doeu quanto, demorou quanto para desaparecer, né? O calor, normalmente, nós não fazemos, nós só fazemos o teste com calor quando nós não conseguimos definir com teste frio. Em torno de 90 e poucos por cento nós conseguimos resolver com teste frio. A inspeção no local, normalmente o paciente não responde, não tem desconforto nenhum. Então, na pulpite irreversível sintomática, radiograficamente nós podemos observar, às vezes, no exame radiográfico normal, para fazer a avaliação para dentista, nós encontrarmos uma cárie profunda. Será que já deu endo? Espera aí, se tinha dor espontânea, se tem dor espontânea, tem necessidade de intervenção endodôntica. Qual que seria o tratamento? Se ainda tem vitalidade, uma pulpotomia ou uma pulpectomia, remoção total da polpa. Aí depende da situação clínica, né? O não tratamento, com certeza nós vamos ter uma complicação e uma evolução para necrose pulpar. Veja, situações onde foram abertos dentes com pulpite irreversível, aqui não visualizamos tanto, mas aqui tem um pouquinho de secreção purulenta. Mais abaixo a gente já pode ver uma polpa com melhor consistência, melhor aparência. Foi indicado o tratamento endodôntico no pulpite irreversível sintomático. O paciente tinha dor, precisava de ser aberto. E às vezes o sangramento é bastante abundante, mas mesmo assim nós conseguimos ainda fazer a pulpotomia e salvar esse dente. A evolução. Nós podemos ter a pulpite assintomática. O exame clínico, uma cavidade normalmente com cárie bastante profunda. O paciente, às vezes, relata desconforto ou não. O não tratamento pode evoluir para necrose, mas na grande maioria das vezes o paciente nos procura para tratamento da cárie. E aí eu faço uma observação. É muito comum nós ouvirmos, meu dente tinha uma cárie pequena, o dentista mexeu e teve que tratar canal. Deixa muito clara essa negociação com o paciente. O que ele tem e o que nós podemos fazer, né? O tratamento na pulpite irreversível assintomática. Abertura coronária e avaliação. Se for polpa viva, pulpotomia. Polpa morta, pulpectomia. Polpa morta, penetração desinfetante. Na polpa viva, pulpotomia ou pulpectomia, intervenção endodôntica. Quando nós temos uma cavidade aberta, estímulos de baixa intensidade e longa duração, principalmente em pacientes jovens, nós vamos ter o quê? Uma pulpite hiperplásica, que é nada mais do que uma resposta do organismo frente a uma agressão de longo prazo e de baixa intensidade, que nós chamamos de pólipo pulpar, que é tratado como polpa viva. Mantém a polpa do dente radicular viva. Então, ele pode ser muito bem feito, muito bem tratado em uma única sessão, como polpa viva. O inconveniente
E, normalmente, quando nós temos pólipo pulpar, nós temos sangramento um pouco mais exagerado. Se a polpa viva pode fazer pulpotomia, se o dente der condições de restauração, sem retentor intracanal, e conseguir conter o sangramento de maneira satisfatória, pode pensar em pulpotomia. A dificuldade está aí, em conter o sangramento, né? Normalmente é uma dor localizada, muito tranquila, o paciente não reclama muito, normalmente quando estimulada, e o paciente relata que existe um sangramento quando alguma coisa mais resistente toca naquele lugar. A evolução, nós vamos para a necrose pulpar. A necrose pulpar, por si só, ela é assintomática, podendo o paciente, às vezes, relatar que esteve desconforto prévio, se algum tempo incomodou, tomei algum medicamento, e hoje já não me incomoda mais, mas eu queria saber o que é, ou então algum achado radiográfico, né? Ou ele nos procura por uma cárie, uma restauração um pouco mais extensa, às vezes está relacionado a traumatismo dental, às vezes ele só nos procura porque uma alteração de cor daquele dente, que ele acha que está ficando feio, ou está feio. Os exames complementares, teste de vitalidade, pulpar, com frio, negativo, às vezes responde positivo ao teste com calor, porque a fibra nervosa é a última a se decompor, então às vezes tem algum desconfortozinho com calor, mas o teste com frio, que é o predominante, responde negativo. Inspeção periapical e percussão, apesar de nós não fazermos com frequência o teste de percussão, nós vamos ter tudo negativo, quer dizer, o paciente está de uma maneira confortável. Às vezes o que incomoda ele é uma alteração de cor, uma história pregressa de fratura, ou uma cárie, uma restauração que ele deseja trocar. Como a gente pode ver, uma alteração de cor pequena aqui, uma outra alteração, né? Radiograficamente normal, mas havendo a necessidade de tratamento endodôntico, né? Às vezes, já uma alteração periapical um pouco maior, um pouco mais importante, vamos dizer assim, até afastando alguns dentes, e o paciente nos procura, teve um trauma e agora parece que meu dente está mudando de posição, qual que seria o tratamento? Abertura coronária e penetração desinfetante, falando assim, diagnóstico e tratamento de urgência de alívio de dor. Essas alterações não tratadas, nós vamos para as alterações pulpares. Quando nós falamos de necrose, nós falamos do quê? De uma pulpite onde houve uma contaminação. Aí sim, evoluiu para uma necrose, podendo às vezes ter uma restauração, uma recidiva de cárie, sob uma restauração, onde tem envolvimento pulpar, podendo às vezes ter reabsorções radiculares, reabsorções dentárias, que nos leva à preocupação, o porquê dessa reabsorção de um dente aparentemente com a restauração bastante pequena, um dente aparentemente que não tem problema nenhum endodôntico, né? Então, avaliar muito bem. Como que chega esse paciente? Com as alterações periapicais. A primeira delas, periodontite apical sintomática. O paciente chega para nós com dor espontânea. Intensidade moderada ou intensa, depende do indivíduo. E olha que interessante, ele chega para nós falando que ele tem a sensação de dente crescido, de dor na mastigação, porque já houve um comprometimento, um extravasamento, um espessamento do ligamento periodontal. E realmente houve uma extrusão desse dente. E aí eu vou lá e faço um teste de percussão vertical nesse paciente, né? É pedir para ele olhar para a gente e falar, pelo amor de Deus, doutor, não bate no meu dente. Os exames. Teste de vitalidade negativo, normalmente na inspeção pouco desconforto, percussão, lógico, se o paciente está falando para mim, eu não posso morder, eu não posso fechar, para que eu vou bater? Vai dar negativo mesmo, né? Radiograficamente, às vezes nós temos algum comprometimento e às vezes só alguma alteração na região apical. Então, a radiografia aqui, ela nos ajuda até um certo ponto. Olha aqui, ajuda e bastante, mas será que é um problema endodôntico ou periodontal? Se o teste de vitalidade deu negativo, é um problema endodôntico. Se eu tenho aqui junto um problema periodontal, peraí,
Então, eu preciso de fazer uma intervenção endodôntica ou intervenção periodontal também. No caso aqui do lado, somente uma intervenção endodôntica. Então, eu preciso de ter o cuidado, porque senão essa periodontite apical ela vai evoluir para um abscesso, ela vai evoluir para uma periodontite apical crônica, que vai ser menos desconforto para o paciente, só que com o tempo pode trazer um problema muito maior, né? Qual seria o tratamento? A abertura coronária, penetração desinfetante, e como ele relatou que o dente está mais alto e realmente ele fica ligeiramente extruído, fazer um ajuste, fazer um alívio da oclusão, para dar um conforto para esse paciente, né? Quais são as características, então, do abscesso quando evolui? Daquela periodontite para um abscesso. Dor espontânea, localizada, pulsátil, intensa, relacionada à necrose. Veja, também podendo haver extrusão e imobilidade. Tanto é que nem trocamos a imagem. A imagem que nós saímos aqui, de uma periodontite apical sintomática, ela evolui com a mesma aparência, na mesma situação, para um abscesso apical agudo. A diferença de evolução de um para o outro, veja, é dor pulsátil. Respostas negativas, inspeção, palpação e percussão com muito cuidado, que realmente vai trazer muito desconforto para o paciente, levando a um abscesso apical agudo em fase inicial. Nós temos necrose, o que tem que ser feito? A abertura coronária. Lá na pulpite sintomática, nós tínhamos dor espontânea. Qual o tratamento? Abertura. Na periodontite apical sintomática, qual o tratamento? Abertura. Num abscesso, em qualquer uma das fases, abertura coronária. Avaliar se é comprometimento periodontal ou não e ver o que o paciente relata para nós com relação à situação de oclusão dele e a mobilidade. Isso sim cabe a nós. Então, dor espontânea, pulsátil, localizada e intensa. Dor latejante. Tratamento. Já no abscesso. Veja, polpa morta. Não existe outro tratamento a não ser a abertura coronária. Um analgésico, eu preciso de dar um conforto para o paciente e avaliar clinicamente se há necessidade de uso de antibiótico. Não usar antibiótico de maneira indiscriminada. Nós sabemos as complicações disso. E o alívio oclusal. Lógico, se abriu, drenou, tem secreção purulenta, teve dificuldade, nós temos ali um foco de infecção ativo. Paciente com noite sem dormir, já debilitado. Então, por isso aqui, avaliar a necessidade do antibiótico. O que cura é a intervenção endodôntica. A medicação sistêmica, ela é um coadjuvante, ele é um agregado, vem para nos ajudar, né? Esse abscesso apical agudo, ele em evolução, e olha que interessante, aparece para nós o abscesso apical agudo com uma broca de largo fraturada na raiz distal. A princípio, não houve a preocupação em remoção dessa broca larga. Ela foi removida, mas a primeira preocupação era criar um espaço, criar um caminho para fazer um esvaziamento, para nós controlarmos essa situação de dor, desconforto, pulsátil, intensa. Pode ter a presença de edema ou não, pode ter o paciente na região a sensação de aumento de temperatura, aos testes de vitalidade negativo, percussão exacerbados. Então, veja, para que fazer percussão de novo? Volto a perguntar. Tratamento: esvaziamento, penetração desinfetante, tratamento endodôntico, medicação, paciente com dor, nós precisamos de um analgésico bom, e aqui nós já, como está em evolução, nós já avaliamos com muito mais carinho a necessidade de antibiótico sistêmico e alívio oclusal. Veja a situação de um paciente que chega para nós, com esse aumento de volume, abertura bucal relativamente boa, mas não havia ponto de drenagem, né? Então, a evolução disso
ele vai para o abscesso de evolução, ele vai para o abscesso evoluído, características iguais, então esse paciente continua com desconforto, podendo ter aqui, veja, febre, limitação de abertura e linfadenite regional. Então, a importância de nós fazermos a avaliação em ambos os lados, a palpação dos linfonodos, tanto direito quanto esquerdo, né? De rotina, em todos os pacientes, não só os pacientes de dor, em todos os nossos pacientes. Tratamento. Abscesso agudo, evoluído, negativo, evitar percussão, penetração desinfetante, necessidade de analgésico e antibiótico. Como que evoluiu aquele paciente? Já para um ponto de drenagem, então nós, havendo ponto de drenagem, nós drenamos, seja intraoral ou extraoral. Temos uma paciente que nós fizemos uma intervenção na faculdade. Nós somos o quarto colega a avaliar essa paciente numa situação muito similar a isso aqui. E o risco de angina é bastante grande. Então, nós precisamos intervir o quanto antes, né? Ele em evolução, ele passa para evoluído, e aí nós começamos a correr o risco das complicações, se nós não drenamos. Então, nós temos, então, mesma coisa, dor espontânea, localizada, pulsátil. Quando ele evolui, o desconforto é menor, aquela dor que o paciente chega reclamando muito, ou por sofrimento, já que ele está há tanto tempo, né? Ele já começa a suportar um pouquinho mais. Normalmente, a gente vai ver alguma mobilidade, extrusão desse dente e presenças de edemas com ponto de flutuação, podendo estar associado à febre, à limitação de abertura, limitação de função, linfadenite. Tratamento, aqui nós somos obrigados, quando possível, tratamento local, mas tratamento sistêmico nós somos obrigados. E cuidar desse paciente de uma maneira muito próxima. Olha esse caso aqui, ó. Esse caso é de uma colega, hoje, uma colega da faculdade. Observa que interessante, ela estava em tratamento endodôntico, teve uma complicação de tratamento endodôntico, falou com a colega endodontista dela, a colega medicou. E essa menina já estava há 2 dias impaciente na clínica trabalhando, e nós percebemos o desconforto dela, e nós fomos conversar com ela, e olha o que nós deparamos aí. Né? Então, nós deparamos com uma situação clínica que precisava ser feita uma drenagem intraoral, olha a quantidade de secreção que sai, e o alívio, ele é imediato. Tá? Aí, aluno filmando para nós, nós fazendo a intervenção, e olha o quanto que drenou. Né? Quanto que essa menina estava sofrendo com esse dente e tomando medicação sistêmica sem resolução. E no final ela fala, nossa, muito bom, o conforto foi de imediato. E é assim mesmo que o paciente comporta. Né? Ele, no momento que nós fazemos a intervenção, ele já sente, no momento da intervenção, ele já sente o conforto muito satisfatório para ele e para nós também, com certeza. Esse abscesso evoluído, não tratado, ele pode cronificar, né? Aí, o inconveniente, ele passa a ser assintomático, podendo ter a presença de fístula ou não, podendo ter essas complicações com ponto de drenagem ou não. Responde negativo, normalmente são achados radiográficos, são aquelas alterações periapicais assintomáticas que precisam de um tratamento local e sistêmico. Também enviado por aluno nosso de curso de especialização. Olha que interessante, um achado radiográfico, quando levantou o lábio do paciente, olha a fístula que tinha, desculpe a qualidade da fotografia, mas a colega fotografou e mandou para nós pedindo opinião que seria o tratamento. Olha que interessante, dentro da simplicidade, de querer resolver, doutor, se eu extrair esses 2 dentes, eu resolvo isso agora. Falei, não, aparentemente é o lateral o problema.
faça o teste de vitalidade, se for o caso, institui tratamento nele, faça o teste de vitalidade no canino, que pode ser que ele não esteja envolvido, faça o tratamento endodôntico e vamos ver como comporta isso daqui. E o paciente aqui, ele não reclama de dor nesse momento, ele chega reclamando mais da feridinha, do desconforto que ele tem, e às vezes reclamando só de uma cárie. É um achado radiográfico isso daí. Um resumo para nós, né? O que seria, então, o protocolo nosso de tratamento? Seja polpa viva ou polpa morta. Na polpa viva, dor espontânea ou teste de vitalidade pulpar, que respondeu positivo, de regressão lenta, onde houve remoção de tecido cariado e houve exposição pulpar, nós vamos o quê? Dor espontânea, polpa viva, abertura coronária. Feita a abertura coronária, dá para fazer a pulpotomia? Faz-se a pulpotomia. Podendo ser provisória, que às vezes o dente não me dá condições de restaurar, eu só estou fazendo o tratamento de urgência, eu faço a pulpotomia hoje e numa segunda consulta, eu posso fazê-la definitiva ou eu posso ir para a pulpectomia. Não dando para fazer pulpotomia, na polpa viva, eu vou direto para a pulpectomia. Tem que fazer a remoção dessa polpa com o quê? Qualquer instrumento endodôntico, qualquer lima tipo K. No comprimento médio de cada dente, no comprimento médio de cada raiz, nós vamos fazendo o quê? Remoção de tecido pulpar, esvaziamento, e aplicamos o otosporin e selamos essa cavidade. Se der tempo, nós fazemos o preparo biomecânico, se possível, obtura, se não for possível, obturar, otosporin ou pasta de hidroxicálcio, tendo cuidado de ficar totalmente preenchido o canal. Então, polpa viva, dor espontânea, ou não respondeu satisfatório ao teste de vitalidade pulpar, abertura coronária. Se possível, pulpotomia, se não, pulpectomia. Essa pulpotomia pode ser provisória, que depois eu posso partir para uma pulpectomia, numa segunda consulta. Fazendo a pulpectomia, eu posso esvaziar e colocar o otosporin, que seria só para aliviar o desconforto do paciente, como posso fazer o preparo biomecânico e obturar. Se vocês procurarem o que é melhor para o paciente, para o dente e para o profissional, o melhor é fazer a abertura, vir para o preparo e obturar o dente numa única consulta. Aí vai habilidade, tempo disponível, relação com o paciente, tem outros fatores que tem que levar em consideração. Mas isso seria o ideal, né? Uma vez polpa morta, nós havendo a necessidade de abertura coronária, seja a resposta negativa aos testes de vitalidade pulpar, ou algum abscesso detectado, alguma periodontite apical, ou algum abscesso, seja em evolução, evoluído, fase inicial, nós vamos para a abertura coronária, penetração desinfetante, que seria o esvaziamento em toda a extensão do canal. Se der tempo hábil, fazer o preparo biomecânico desse canal, coloca uma medicação intracanal. Opção nossa, para monoclorofenol com furacin ou preenchimento com hidroxicálcio, a mesma situação aqui da polpa viva. Tendo cuidado de radiografar e observar se está bem preenchido esse canal com hidroxicálcio. E selamento coronário provisório. É muito comum também alguns colegas fazerem a abertura coronária de um determinado dente e deixar o dente aberto para que pare de doer, que saia os gases e tal. A mesma maneira que leva o conforto para o paciente, leva uma contaminação muito maior para esse canal. Então, por que não atender esse paciente hoje, atende ele amanhã, atende daqui 2, 3 dias, mas com selamento preservado? É muito melhor para o tratamento, é muito melhor para o paciente. Então, o nosso protocolo é esse aqui. Abertura coronária, esvaziamos o dente no comprimento aparente, na região de segurança de 3 milímetros,
Preparamos a entrada do canal com brocas, fazendo odontometria, fazemos o preparo, seja polpa viva, seja polpa morta. Isto seria o ideal. Se na polpa viva eu fizer abertura coronária, remoção de polpa coronária e colocar um otosporin, eu já estou diminuindo a pressão interna, estou diminuindo a quantidade de tecido pulpar inflamado e já estou dando conforto para o meu paciente. Se na polpa morta eu fizer abertura coronária, eu preciso de fazer o esvaziamento para que eu remova esse material contaminado com uma lima, com a solução irrigadora, solução nossa de preferência por cloreto de sódio, para concentração de 2,5%, água sanitária, né? Irrigamos e colocamos a medicação intracanal, que nós não gostamos de tê-la como medicação, que é o trecresol, que é o formoprazol, mas se eu não instrumentei, é a única medicação que eu tenho à disposição. Então, o nosso protocolo seria: abre, prepara, se der tempo, obtura o dente. Na polpa viva. Na polpa morta, abre, prepara, coloca a medicação e obtura na segunda consulta. Precisamos de dominar pelo menos esses 3 grupos de medicamento, né? Eles nos auxiliam muito, mas é muito comum nós observarmos em alguns receituários analgésico, anti-inflamatório, antibiótico prescrito, e às vezes um ou outro sem necessidade. Além de fazer o paciente tomar a medicação sem necessidade, tem todo um problema social, um custo dessa medicação, o desconforto de estar tomando essa medicação, a não adesão do paciente ao tratamento proposto. Então, se vamos medicar realmente com o que necessita e fazer com que o paciente use essa medicação da melhor maneira. E eu pediria isso a vocês, quando nós tivermos atendimento de urgência, que nós sejamos, como diz o outro aqui, FODA, né? Mas que nós sejamos felizes, porque estamos aliviando o desconforto dos nossos pacientes, fazendo um bom diagnóstico, fazendo a intervenção necessária, que nós sejamos otimistas, porque nós vamos resolver, sim, aquele desconforto do paciente. E aqui eu diria, eu tenho um paciente do interior, eu atendi ele já umas 2, 3 vezes com dor, e um dia ele me comentou assim comigo, eu achei interessante, falou: doutor, esse consultório do senhor parece casa de oração. Ele chega com dor e sai dando risada, brincando. Isso para nós é muito bom, né? Ver o conforto que nós temos a essa pessoa. Então nós temos que ser otimistas, sermos determinados que nós vamos resolver o problema, né? Desde uma boa avaliação, uma boa anestesia, e acreditar que nós somos abençoados, que nós vamos conseguir resolver, sim, o problema daquela pessoa que está necessitando do nosso atendimento, do nosso conforto, para aliviar o seu desconforto. Gente, de uma maneira bem simples, bem resumida e bastante, vamos dizer assim, de uma certa maneira até acelerada, né? É o que nós tínhamos trazido em termos de alterações pulpares e perapicais, diagnóstico. O que eu gostaria de deixar: dor espontânea, dente que dói sozinho, ou dente que dói com qualquer alimento, seja líquido, sólido ou pastoso, quente, precisa de intervenção endodôntica. E vamos evitar ao máximo de deixar esses dentes que nós fizemos intervenção, que nós fizemos abertura coronária, evitar ao máximo deixar esses dentes abertos. É o que nós tínhamos para vocês, e coloco à disposição algumas dúvidas, nós pudermos esclarecer, estou à disposição de vocês. Gostaria de passar para você que o nosso colega Francisco, ele coloca, nesse sentido das urgências, qual protocolo tem sido utilizado em dentes descidos? Qual a diferença entre o dente descido e o dente permanente? O dente descido ele vai esfoliar, é a única diferença. Depois, tecido pulpar é o mesmo. Eu diria assim, eu vou abrir e vou esvaziar um dente descido, lógico, com protocolo de cuidado e de eu saber que ali eu tenho um canal amplo, logo abaixo eu tenho um germe de um permanente, e em que fase que está de
esfoliação desse dente descido. Porque, às vezes, uma intervenção endodôntica, onde eu vou agredir um dente, um germe de um permanente, às vezes, no descido, infelizmente, nós acabamos removendo. Mas, se tiver como, nós fazemos abertura, esvaziamento e colocação de uma medicação. Aí, a medicação, eu te diria assim, hoje, veja, não faço pediatria, mas eu indicaria assim, coloca uma pasta de hidróxido de cálcio. Nós sabemos que a odontopediatria tem as suas particularidades, tem as suas pastas, tem alguns medicamentos um pouco diferentes, né? Vamos dizer assim, mas todos com embasamento, todos com resolução. Eu diria, é a polpa morta, e às vezes você tem aquele dente descido com uma fístula. Abre, manipula esse dente, limpa o melhor possível. O que seria limpar o melhor possível? Às vezes com ultrassom, às vezes uma limpa manual volumosa, muita irrigação. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, se tiver um grupo de endodontistas, de colegas. Hoje nós preocupamos muito mais em irrigar o canal do que fazer o preparo. Nós sabemos da limitação da lima, então usa muita irrigação, esvaziar esse dente, e aí o preenchimento eu pediria assim, uma pasta à base de hidróxido de cálcio. Provavelmente essa fístula vai cicatrizar, vai fechar. Se for na pulpite, no dente descido, com vitalidade. Remoção de cárie, se essa for a causa, remoção de polpa, se der pulpotomia, ótimo, faça pulpotomia e reconstrução. A dificuldade que a gente tem é o paciente, porque o órgão dental, ele é o mesmo, devido às proporções, né? Um dente descido velho é numa criança, ele já vai no estágio de reabsorção radicular, né? Aquela reabsorção fisiológica, não por algum problema de cárie ou traumática. Então, essa reabsorção fisiológica tem que ser bem avaliada, a manutenção desse dente ou não na boca. Deixa eu ler aqui para ti. A próxima vem do YouTube, é Marcela Ferreira. Ela pergunta, e quando a gente toma água gelada e sempre dá choque e não tem cárie? Eu diria assim, a clínica, ela é soberana. Primeiro, agradecer ao Francisco e agradecer a Márcia pelas perguntas, tá, Cléber? Desculpa não ter agradecido antes, pessoal. Mas é assim, tem a teoria, veja, teoria da hidrodinâmica. Movimentação de líquidos dentro dos túbulos dentinários. Para que isso aconteça, tem que ter algum defeito. Uma retração, uma recessão, uma falha na adaptação esmalte-cemento. Então, tem que ter uma porta de entrada. Aí nós precisamos de descobrir qual que é essa porta de entrada e onde que está essa porta de entrada. Agora, o desconforto de tomar um alimento gelado e ter dor e parar de doer não é indicativo de endodontia. Isso sim. Agora, essa porta de irritação, ela precisa ser fechada. Seja ela uma recidiva de cárie, seja ela uma retração, uma recessão, porque a movimentação do túbulo, do líquido no túbulo dentinário, vai haver uma compressão no prolongamento odontoblástico dentro dos túbulos dentinários. E aí vem esse desconforto. A movimentação de líquidos da dentina nos traz esse desconforto. Tratamento, localizar e criar ali uma barreira. Com adesivo, às vezes com vernizes, mas aí tem o laser, tem muitos tratamentos assim, paliativos. Dependendo da situação, o paciente começa a conviver com isso e o risco de evoluir existe, a ponto de, às vezes, o desconforto ser tão grande de necessidade de uma endodontia. Mas só por tomar líquido, eu não indicaria endodontia, não. A Vanessa Lima pergunta como faz a remoção de pulpotomia e se utiliza o formocresol. Nós não utilizamos o formocresol. Qual que seria a sequência clínica nossa da pulpotomia, né? Bem anestesiado na primeira consulta, remoção de todo o tecido cariado, havendo exposição pulpar ou
tendo uma dor espontânea que tem que fazer a abertura coronária, então isolar o quanto antes esse dente, para manter esse dente sem contaminação, ou o mínimo de contaminação possível. Abertura coronária, lavagem, limpeza, aí sim eu vou avaliar essa polpa coronária se ela me oferece a condição de fazer pulpotomia, observando se ela tem um sangramento abundante, se esse sangue é um vermelho vivo, um vermelho normal, natural, né? E se ela tem resistência ao corte, se ela tem corpo, se ela tem consistência de tecido. Aí nós faremos o corte com uma cureta, são curetas de haste longas, curetas afiadas, né? Não pode ser com uma colher de dentina, porque a colher de dentina nossa, normalmente, elas não têm fio. Então, nós temos lá uma cureta à parte, uma cureta que nós não utilizamos, fica somente para pulpotomia, por isso que são curetas de haste longas, para não ficarmos tentados a remover tecido cariado, e se nós tivermos uma câmara pulpar um pouco mais profunda, essa cureta de haste longa chega até o assoalho. Então, nessa primeira consulta, remove a polpa coronária, contém o sangramento, lava, irriga, aspira, lava abundante e aplicamos otosporin. Né? Controlado o sangramento, nós aplicamos otosporin, uma bolinha de algodão esterilizada e fazemos o selamento. Selado esse dente, o ideal é que fique de 48 a 72 horas com essa medicação, que é o tempo ideal do otosporin como ação anti-inflamatória. Esse paciente pode voltar em 72 horas, no máximo até uma semana. Aí sim, na segunda consulta, remove aquele selamento coronário que nós fizemos com isolamento absoluto, sem anestesia, bastante cuidado, removemos aquela bolinha de algodão que ficou lá com o otosporin, lavamos a cavidade, com um cone de gutta-percha, feita a desinfecção desse cone de guta, nós vamos no remanescente pulpar, que está na porção radicular, quer dizer, na embocadura dos canais, e vamos cutucar cada um dos canais. Se tiver um canal, o paciente vai sentir um desconforto. Se tiver 2, 3 canais, ele vai sentir 2, 3 desconfortos, infelizmente. Porque quando eu cutuco e ele responde positivo com a dor, está mostrando para mim assim, o remanescente pulpar, o remanescente que está intrarradicular, manteve vitalidade e removia a polpa coronária inflamada. Então, tendo essa vitalidade, nós lavamos, secamos, nós não secamos com jato de ar, sempre com bolinha de algodão esterilizada, aplicamos uma pasta de hidróxido de cálcio na embocadura dos canais. Pode ser o MTA? Pode. Pode ser um biocerâmico, tipo biodentine? Pode. Então, esses materiais hoje são os biocerâmicos, são os mais indicados, funciona tão bem quanto a velha e eterna pasta de hidróxido de cálcio. Então, nós colocamos uma pasta de hidróxido de cálcio, sobre esse hidróxido de cálcio, uma base e restauração definitiva. E acompanhamos esse paciente a longo prazo com radiografias. O formocresol na pulpotomia, dentro do protocolo nosso, nós não utilizamos o formocresol, até porque ele vai mumificar o tecido pulpar. Ok, mais uma pergunta. A Raquel pede para você falar novamente sobre aquele oxímetro de diagnóstico de vitalidade pulpar. Ele é utilizado com qual frequência e é um método novo? O oxímetro, ele, infelizmente, ainda não está no mercado, porque já provou, já tem, a literatura traz ele como um dos melhores métodos de diagnóstico, mas a adaptação, a transição da área médica para a área da odontologia está sendo limitada porque nós não temos um sensor fácil para ser colocado em cada dente. Então, nós temos aquele oxímetro de dedo, que hoje está muito comum, nessa época de pandemia, todo mundo verificando
a oximetria, qual que é a saturação de oxigênio, né? Então, é assim, tendo uma indústria que compre essa briga, com certeza ele vai chegar muito mais caro para nós. Mas aí sim, nós vamos ter uma condição de avaliar o quê? O fluxo sanguíneo. O que nós fazemos hoje? Nós colocamos um teste frio e falamos doeu ou não. Se nós formos interpretar esse teste frio ou teste quente, nós estamos avaliando circulação de retorno, circulação venosa. Eu estimulo ter uma vasoconstrição, some todo o sangue, se ele retorna rápido, diminui a compressão. Com o oxímetro, nós só vamos colocar no dente, como tem aquelas imagens, se quiser eu posso até voltar lá, não tem problema nenhum, Raquel. E esse paciente, aí ele vai falar assim, ó, sem sentir desconforto nenhum, o paciente vai chegar para nós, tranquilo, quieto, e nós aplicamos o oxímetro e nós vamos ver a saturação de oxigênio. Aqui é a imagem. Então, nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar o meu laser aqui. Ó, nós vamos ver a saturação. Aqui nós temos a saturação de oxigênio, aqui é a frequência cardíaca. Tá? Aqui é a frequência cardíaca, quantos batimentos cardíacos por minuto. E aqui quanto nós temos de saturação, e aqui está a frequência cardíaca. Vai criando esse mapa. Acima de 90%, nós temos uma boa saturação. A ideal para o dente, acima de 95%. Tá? Como é hoje, abaixo de 90% de saturação de oxigênio, nós já estamos preocupados com comprometimento pulmonar. Aqui nós vamos estar avaliando a saturação de oxigênio pulpar. Abaixo de 90 até 85, nós ficamos com um teste que me informa uma saturação, lógico, não dispensou de eu ver do dente homólogo também, que pode ser que seja o normal daquele grupo de dente, né? Então, eu já começo a desconfiar, baixou de 90, eu começo a desconfiar, preciso de ter algum outros sinais e sintomas clínicos, às vezes radiográficos, para poder falar é ou não tratamento endodôntico. Ou é assim, pode ser, mas nós vamos aguardar um pouco mais, até concluirmos o diagnóstico. Agora, abaixo de 95, é indicativo de que tenha necessidade de tratamento endodôntico. A dificuldade está sendo em fazer essa transição do sensor daqui para cá. Nós estamos tendo a dificuldade de alguma empresa fazer a captação do fluxo sanguíneo no dente. Já existe o protocolo, o método já existe. O que nós não temos é a empresa ainda, infelizmente. Mas eu acredito que no futuro bem próximo a gente vai ter isso à nossa disposição e não vamos necessitar mais estimular o nosso paciente e ele olhar para a gente com cara feia, falando que doeu o dente, e nós falarmos para ele que aquilo é normal e que nós vamos estimular outro dente para doer de novo. Então, vai ficar muito mais confortável para o paciente fazer a avaliação através do oxímetro. Uma pergunta do Francisco. Existe diferença entre o uso do ostosporin, o ostocilase ou o otocinalar por causa do anestésico agregado na vitalidade pulpar? Eu diria assim, quando nós trabalhamos em cima de embasamento, nós não podemos mudar. Se eu vou fazer um bolo de chocolate e eu coloco cenoura nele, eu mudei a fórmula. Então, precisaria de voltar lá no zero e fazer uma reavaliação. O otocinalar foi comparado com o otosporin lá atrás, nos anos, vou dizer, os anos 80, quando instituiu-se o otosporin de verdade, que ele ficou na endodontia na polpa viva. E o otosporin foi melhor. Agora, nós temos alguns similares ao otosporin, que é um problema que a gente, inclusive, tem na escola. Porque o acadêmico vai, eu quero um otosporin, o farmacêutico fala assim, ó, isso aqui é igual, leva. Mas, se a gente olhar a fórmula, é diferente. Eu diria assim, já que nós temos o otosporin e ele foi testado, eu prefiro ficar com ele.
Diferença de preço, duvido que exista, porque o Ontosporin hoje não custa mais que 15 ou 20 reais. O inconveniente, qualquer um deles, nós necessitamos de uma prescrição. O conveniente, as dentais estão vendendo e para nós eles vendem sem prescrição, porque ele é a base de corticoide e 2 antibióticos, polineumicina e bacitracina, né? Com polimixina, então tem um corticoide junto, ele precisa da prescrição de antibiótico. Mas eu diria assim, é um nome comercial. Se reproduziram a fórmula na mesma concentração, ótimo. Agregar alguma coisa, mudar a receita, eu não usaria. A Bárbara faz uma pergunta de caso clínico, falando que uma paciente está relatando incômodo no dente, que está sendo feito o tratamento endodôntico, mesmo após várias trocas de medicação intracanal. Pode ser fratura? Pode. Normalmente, quando existe uma fratura prévia, vai existir um problema periodontal, por menor que seja associado. Então, hoje, a sonda periodontal, ela é do exame clínico de todos os cirurgiões dentistas. Ah, mas eu só faço dentística, mas se tiver uma bolsa periodontal, né? Então, eu só faço endodontia, mas se tiver uma bolsa periodontal, às vezes o problema periodontal é no endodôntico. Normalmente, quando tem uma trinca, quando tem uma fratura, nós temos a grande chance de ter uma perda óssea e uma bolsa periodontal localizada. Eu até costumo brincar assim, se essa bolsa é localizada, por que o paciente está com raiva dessa região e não higieniza e higieniza todas as outras? Ele não vai ficar com raiva só de um proximal de um dente, ou só de uma face de um dente que ele vai deixar de higienizar. Alguma coisa está errada. Outra observação que faria, checar oclusão, com movimentos de protrusão e lateralidade. Que às vezes nós colocamos o selamento, fazendo só um movimento de apertamento, o movimento de protrusão e lateralidade. Outra observação, a doença do século, ela é mental. Isso aí já está mais que provado. Todo mundo, tem depressão, eu tenho estresse, é o dia a dia. Então, bruxismo e apertamento está sendo rotina no consultório. Então, nós não vamos tratar o problema do bruxismo, do apertamento, mas nós precisamos de diagnosticar, instalar uma placa, fazer um acompanhamento, orientar esse paciente para buscar um equilíbrio, fazer um alívio desse dente. Então, pode ser alguns fatores. Eu diria que pode ser uma trinca, como pode ser também um problema de oclusão. Agora fica a pergunta, será que é polpa viva ou polpa morta? Se for polpa morta, pode ser infecção. Qual foi o meu limite apical? A endo, ela é muito dinâmica, mas ela tem um protocolo estabelecido e estático. A gente não pode variar muito, senão a gente começa a dar muita oportunidade para desconforto do paciente. Mas pode ser trinca, sim. Maravilha, Cleber. Olha, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando da gente fazer essa atividade. Para fazer essa atividade, vocês sabem que a gente fica alguns dias preparando, mantém a gente nativa, cabeça pensante, né? E isso é muito confortável nessa época, a gente às vezes fica procurando o que fazer, né? Agradeço também aos colegas que perguntaram. Quem não conseguiu ou não fez perguntas, fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Aí tiveram meu telefone, meu e-mail, fiquem bastante tranquilos. E eu gostaria de dizer assim, não só o serviço público, né? Que ninguém vai para o dentista falando que está contente de ir ao dentista. E que nós tenhamos um pouco mais de cuidado, justamente nessa época tão difícil que a gente está, de que a gente faça o acolhimento dos nossos pacientes. Eu, num treinamento, num curso que eu fiz para atendimentos de urgências em acidente com pérfuro cortantes em pacientes soropositivos e tal,
Eu ouvi isso de uma enfermeira e eu acho que isso serve muito bem para a odontologia. Nós temos que acolher o nosso paciente. Lá ele chega acidentado por um problema de DST, né? Nós não. Para nós chega um paciente, um desconforto muito grande, inseguro, e se nós não tivermos o cuidado de acolhermos esse paciente, nós vamos continuar tendo essas pessoas achando que a odontologia, infelizmente, é cara e é dolorida. Eu diria cara pode até ser para algumas pessoas, porque o nosso conhecimento é bastante amplo e tem que ser valorizado. Mas dolorida ela não pode ser mais, né? Nós temos aí as técnicas anestésicas, nós temos as técnicas de manipulação, nós temos ótimos anestésicos. Então, o nosso paciente tem que chegar com desconforto, ser acolhido e sair sem um desconforto. Essa seria a mensagem final para vocês e agradeço de coração mesmo os colegas que perguntaram, vocês que me deram a oportunidade e me coloco à disposição dos colegas, né, do Telesaúde, do Teleeduca Mato Grosso, numa próxima oportunidade, fique à vontade de convidar, nós estamos sempre à disposição dos colegas. Obrigado mesmo, de coração.